Matemática é legal. Matemática é legal. Olá, bom dia. Vamos começar a correção dos exercícios da semana. No exercício 1, temos aqui uma pedra é abandonada em queda livre. A distância vertical que ela percorre é diretamente proporcional ao quadrado do tempo de queda. Ou seja, temos y igual a kx quadrado. Sendo, nesse caso, y a distância percorrida em metros e x o tempo de queda em segundos. K é igual a 5, aproximadamente. Bom, toda a função aqui então é dada por y igual a kx ao quadrado, como está dizendo aí o exercício. Porém, o valor de k, está dizendo, é igual a 5. Então, substituindo, eu vou ter 5 vezes x ao quadrado como função. Então, na questão A distância percorrida pela pedra após 1 segundo de queda. Então, temos que pegar essa função e, no lugar do x, substituir por 1. Então, fica 5 vezes 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Então, fica 5 vezes 1. Bom, 5 vezes 1 é 5. Então, y igual a 5 metros. Já na questão B, a distância percorrida pela pedra após 2 segundos. Agora temos que substituir o x por 2. Fica y igual a 5 vezes 2 ao quadrado. Só que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Então fica 5 vezes 4. E 5 vezes 4 dá 20. Então, após 2 segundos, a pedra percorre 20 metros em queda. Questão C, a distância percorrida após 5 segundos. Agora, nosso x vale 5. É 5 vezes o 5 no lugar do x ao quadrado. Só que 5 vezes 5 é 25. Então, fica y igual a 5 vezes 25. E 5 vezes 25 dá 125 metros percorridos após 5 segundos. D. Depois de quanto tempo a pedra percorre a distância de 45 metros? Veja que dessa vez e deu a distância, deu o valor de y. Então faço 45 igual a 5 vezes x. O x elevado ao quadrado. Observe nesse caso que eu tenho que isolar o x, descobrir o valor de x. Então esse 5 que está multiplicando passa a dividir. Então, eu pego o número que está aí, que é o 45. E o 5 passa dividindo ele. Fica 45 dividido por 5 igual a x ao quadrado. 45 dividido por 5 dá 9. Igual a x quadrado. Agora, para tirar o quadrado aí do x, extraímos a raiz quadrada de 9. Então, fica assim, raiz quadrada de 9 igual a x. Portanto, x é igual, raiz quadrada de 9 é 3. Como o x aqui representa o tempo em segundos, são 3 segundos. Na E, se a pedra foi lançada de uma altura de 80 metros, depois de quanto tempo ela atinge o chão? Veja que dessa vez ele deu a altura total, 80 metros. Então fazemos 80 é igual a 5 vezes x ao quadrado. O 5 está multiplicando, passa a dividir. Então fica 80 sobre 5 igual a x ao quadrado.
80 dividido por 5 dá 16, igual a x quadrado. Para eliminar o quadrado, extraímos a raiz quadrada de 16. Então, raiz quadrada de 16 igual a x. Portanto, x igual a 4, nesse caso, segundos. Então, leva 4 segundos para essa pedra tocar o chão. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a questão 2. Na questão 2, temos aqui. A tabela mostra a proporcionalidade direta entre a grandeza x e seu quadrado. Aqui temos a tabela dos valores de x, vai de 1 a 10, e y que vai para esses valores aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar essas opções A, B, C, D e E, e nesse caso, eu tenho que ver qual opção aqui é a correta, né? Então, vou ter que fazer os cálculos. O primeiro valor de x aqui é 1. Se eu coloco 1, aqui vai calcular 1/8 vezes 1. Aqui embaixo vai fazer 4 vezes 1. Aqui 1/8 vezes 1 ao quadrado. E aqui meio vezes 1. Então, colocando 1, o resultado obtido foram esses. Observando a tabela, o primeiro valor é 1/8. 1 dividido por 8 é 0,125. O que permite dizer que pode ser aqui a primeira opção, mas pode ser aqui a penúltima. Inclusive aqui, gente, tá faltando a penúltima, né? A opção B eu não coloquei. Rapidinho eu incluo aqui. Y igual 8x quadrado. Então aqui vai ficar igual 8x aqui deu 8. Bom, para colocar o 2, os resultados obtidos foram esses. Aqui na tabela é meio. Meio é 0,5. Antes eu tinha dado certo nesses dois primeiros aqui. Né? Deu o mesmo resultado. Ok? Só que agora o segundo tem que dar meio, que é 0,5. Só deu certo para este. Então eu já sei que a função é essa aqui, 1/8 x quadrado. Que o restante não bater nos valores. Então, se eu fosse assinalar aqui, né, as opções, eu iria colocar o x aqui, nessa opção C. Ok? Mas vamos completar os valores. 3, depois 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O único lugar que os valores batem é nessa linha aqui. Porque se eu fizer aqui 9 dividido por 8 dá 1,125. Veja que deu 2 certinho. 25 dividido por 8 dá 3,125. E assim por diante. Aqui no oitavo termo deu 8. Todos os valores batem. Então, é o único que satisfaz aqui o nosso problema, é a opção C. Ok? Questão 3. A questão 3 foram dados duas funções f de x e g de x. Né? Eu ia colocar os valores aqui num segundo momento.
Vamos lá, gente, analisando aqui a questão 3. Aqui temos valores de x, que foram dados na questão, e aqui as funções f de x e g de x. Okay? Então aqui, gente, aplicando a função f de x igual a x, quer dizer, para cada valor de x, o valor de f de x vai ser o mesmo. Então aqui é menos 3, f de x também será menos 3. Ok? Então, quando eu determino aqui os valores de x e y, como é a função de primeiro grau, para f de x, igual a x, né? Sempre vai resultar em uma reta. Então veja que deu uma reta. Quando eu determino o segundo gráfico, dá uma parábola, que é essa curva aí que aparece para vocês. Dá uma ajustada aqui no gráfico para vocês. Fica mais visível. Então veja aqui o gráfico. Esse primeiro f de x é essa reta azul. E o segundo aqui, ó, g de x, é essa curva laranja. Eu vi algumas afirmações que temos que determinar se é verdadeiro ou se é falso. No primeiro caso, temos aí x² maior ou igual a zero para todo número real x. Veja, é a função laranja. Ele é maior ou igual a zero? Sim, porque ó, o menor valor aqui é zero, como dá para ver, e os outros valores são sempre acima de zero, né? Estão nessa região acima do eixo x. Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Ok? Segunda afirmação. G de x é igual a g de menos x? Ou seja, o valor de g para x positivo é o mesmo valor de g para x negativo? Vamos usar aqui um exemplo. Para x igual a 2, a função g ó, chegou na altura do 4. Vamos trocar o sinal. Para menos 2, chegou no 4 também. Se eu pegar o 3, ó, deu lá em cima no 9. E o menos 3 deu lá em cima no 9 positivo também. Então, realmente, g de x é igual a g de menos x. Então, essa afirmação é verdadeira. Terceira afirmação. X ao quadrado é sempre menor ou igual a x? Né? Está sempre acima, abaixo ou na mesma linha do x. A questão é, a função que é a curva está sempre abaixo de x? A gente vê aqui não, né?
tem vários momentos em que a curva laranja está para cima da reta. Então, essa afirmação aqui é falsa. Desculpa, gente. Ele está falando no intervalo de 0 a 1. De 0 a 1 é nesse trecho aqui, ó, de 0 a 1, aqui embaixo. Nesse intervalo, a função g está abaixo ou na mesma linha, e não, isso é verdadeiro. Sorry. Se fosse na função inteira. X² é sempre menor que x? Para x maior que 1? Para x maior que 1, ó, veja que a reta sempre vai estar abaixo. Né? Então, na verdade, a parábola que vai ser maior. Né? É a função de segundo grau que é maior que a função de primeiro. Então, isso aqui, essa afirmação é falsa. No último, o gráfico de g de x, que é a linha laranja, ela é igual, ela encosta suavemente no eixo x. Veja, aqui tem um ponto onde ela encosta no eixo x, né, que é o vértice da função, o ponto 0, 0. Então, isso aqui é verdade. Então, falsa só a quarta afirmação. O restante são verdadeiras. Questão 4. Na questão 4 foi dado várias funções. F de x igual a x², g de x igual a 3x ao quadrado, h de x igual a meio x², m de x igual a menos x². Então, vamos analisar. O primeiro gráfico é a função f de x igual a x². Se eu substituir aqui pelos valores menos 2, menos 1, 0 e 1 e 2, obtemos essa função, essa curva azul, que tem esse aspecto. Quando eu uso a função 3x², esse 3 vai multiplicar essa função por 3, né, fazendo os valores dela aumentar, ficando dessa forma. Veja que a primeira diminuiu para demonstrar a outra como ela é bem mais vertical, bem mais em pé, por assim dizer. A terceira função, meio x², vai dividir a função, essa azul, né, que é a x², né, suavizando a curva, né, deixando uma curva um pouco mais aberta ainda, como dá para ver aí em lilás, ou seria roxo, acho que é lilás. E a função menos x², esse sinal de menos vai pegar essa função azul e vai inverter. Esse sinal de menos, a concavidade que é voltada para cima, ela fica voltada para baixo. Veja o que aconteceu, apareceu essa reta, essa curva amarela aqui, demonstrando essa última função. Então, aqui o que isso quer dizer? Que quanto maior o valor que está com o x², mais vertical é a curva. E quanto menor o valor é, mais aberta é a curva. E quando ela é negativa, ela inverte a concavidade. Em vez de ficar voltada para cima, fica voltada para baixo. Então, o gráfico resultante é esse que está aqui, com as 4 funções. Na questão 5, também foram dadas 4 funções, só que ao invés de multiplicar por um valor, as funções foram somadas a um termo. Por exemplo, aqui, x² por x² mais 1, x² menos 1, x² menos 2. Então, no primeiro caso, que é o x², vai dar aquela primeira curva que a gente viu anteriormente, que é essa aqui, azul. Esse x² mais 1, quando eu jogar os valores, ele vai fazer essa curva azul subir. Obviamente, vai representar por uma outra cor a nova função, subindo uma unidade. Ao invés de passar aqui pelo 0, ele vai passar aqui pelo 1. Dá para ver? Veja a parábola laranja. No próximo, é menos 1. Então, ele vai fazer 1 centímetro abaixo dessa azul, né, passando aqui pelo menos 1. E o menos 2 vai fazer a curva passar aqui embaixo,
no menos 2. Então, há um deslocamento vertical para cima ou para baixo, dependendo do valor que está aqui, né? Da curva. Na questão 6, explique quando o gráfico de uma função do tipo y igual a x² mais c passa pela origem. Ok? Neste caso, gente, ele só vai passar pela origem se o c for igual a 0. Por quê? Porque é o c que determina onde a função vai passar. Se eu tenho uma função, por exemplo, y igual a x² mais 3x menos 5. Onde que ele vai cortar o eixo y? No ponto menos 5. No termo independente. É sempre aqui, ó, no C. Sempre nesse número, que está sozinho sem letra. Então, ele só vai passar para a origem 0, se esse valor for 0. Tipo uma função do tipo y igual a 2x², por exemplo, ele passa pelo 0, porque não tem o valor de c. Ou y igual a menos 4x² mais 10x. Veja, também não tem o c, que é esse termo independente. Se não tem, ele corta, ele passa pela origem. Então, é necessária a resposta aqui. O c tem que ser igual a 0. Essa é a resposta. Ok? Essa é a condição. Questão 7. Na questão 7 temos as funções, ok? F de x igual a x² menos 2x menos 3. Então, para construir o gráfico dessa função. Bom, então vamos pegar aqui a primeira. O primeiro valor de x é menos 3, então eu tenho que fazer menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes o menos 3, que é 6, então fica 9 mais 6, 15. 15 menos 3 dá 12. Veja que já deu 12. Aqui já marcou o ponto no gráfico, né? O 12. Vamos para o próximo. Menos 2 ao quadrado. E aqui já dá sugestão de preenchimento dos demais. Veja que nesse caso... Inclusive aqui tem que fazer algumas mudanças, tá, gente? Que é sempre menos 3. Então veja que a função se montou sozinha aqui no Excel, claro. Mas aí você tem que fazer o cálculo por vez e descobrir os valores que dá nessa função. Observe um pouquinho, né, esses valores. Veja que numa função quadrática, os valores podem começar em altos, ir diminuindo, depois voltar a crescer. Né? Porque numa função quadrática, eu tenho pelo menos 2 pontos, né, que estão no mesma coordenada y que pertence à função. Veja que o 12 aparece 2 vezes, o 5 aparece 2 vezes, o 0 2 vezes, menos 3 2 vezes, e esse aqui aparece no centro dos valores, é o chamado vértice da função, né? 1 e menos 4. Esse aqui é o vértice. Gerou essa função quadrática aqui. Ok? Depois da questão 7 vem a questão 8. Na questão 8, ele está pedindo... Observe o gráfico construído da questão anterior e responda. Descreva o que você observou em relação ao ponto 0 menos 3. Então, vamos voltar lá na função. O ponto 0 menos 3 é esse ponto aqui, ó, que corta o eixo y. Se você observar a função menos 3 aqui, ó, é o último número, é o termo c. Como eu disse antes, é o ponto onde ele corta, né, o eixo y. Então, para a questão, que é 8, né?
Na questão 8, a primeira afirmação, né, a questão A, você pode concluir que o ponto se localiza sobre o eixo x, desculpa, y, e, portanto, é o valor dc da função f de x. Ok? Questão B, vamos voltar lá na pergunta. Descreva o que você observou em relação aos pontos menos 1 e 0, 3 e 0. Veja, o que tem em comum aqui é o 0 na coordenada y. O 0 da coordenada y é conhecido como raiz da função. Então, esses dois pontos são as raízes. Graficamente, se você observar o gráfico, esse menos 1 e 3, veja, é onde ele corta o eixo x. Ok? Então, a gente pode concluir, definindo nesse caso, que os pontos se localizam sobre o eixo x e, portanto, são as raízes da função f de x. Ok? Sempre quando corta o eixo x é raiz. Né? Quando corta o eixo y também é conhecido como termo independente. Né? Aqui eu posso colocar uma observação. C é o termo independente. Questão C. Bom, em relação à questão C, né, da atividade, descreva o que você observou em relação aos pontos menos 3 e 12, 5 e 12. Esses dois, menos 3 e 12, 5 e 12, têm a mesma coordenada y, veja, 12 e 12. Menos 2 e 5 e 4 e 5 também têm a mesma coordenada y. E aqui menos 1 e 0, 3 e 0 tem a mesma coordenada y. E 0 menos 3, 2 menos 3 também tem a mesma coordenada y. Então podemos concluir que numa função quadrática ou de segundo grau, né, existem vários pontos que possuem a mesma coordenada y, como chamamos de ordenada, né? É o eixo das ordenadas. Ok? Na questão D, ele diz aqui, descreva o que você observou em relação ao ponto 1, 4. Quando a gente olha no gráfico, o ponto 1, 4, lá na questão 7, veja onde o gráfico faz a curva aqui, né? Esse ponto aqui. Então, esse ponto é chamado de vértice. Então, é onde se localiza o vértice da função. Em algumas situações, né? Em algumas situações, esse vértice também é conhecido como máximo ou mínimo, né? Depende da função, da concavidade dela. Nesse caso, a gente chama ele de mínimo, porque é o ponto mais baixo da função. Mas quando a concavidade é para baixo, né, vamos ter um valor máximo. Nesse caso é mínimo. Mas ele pode ser chamado de máximo ou mínimo. Ok? Vamos para a questão 9. Questão 9, tirada da AP 2015, indique qual dos gráficos abaixo expressa uma proporcionalidade direta entre grandeza e o quadrado da outra, considerando as grandezas x e y em que foi dada a função aqui. Então, primeiro que eu tenho que saber, o valor aqui que vem com x quadrado, ele é positivo. Né? Se eu circular aqui, o 0,25, isso indica que a concavidade da parábola é voltada
para cima. Então, só a B, C e E que tem a curva voltada para cima. Então, só essas três podem ser resposta. Então, A e D já posso eliminar. Já não podem ser a função. Ok? No último termo aqui eu tenho 10. Né? Esse 10 indica que a função tem que cortar o eixo vertical, né, o eixo Y, no ponto 10. Ó. Aqui no B corta no 10, o C corta no 10 e o E não passa pelo 10. Como não passa, me permite também eliminar a opção E. Daí falta ver aqui o vértice. O vértice aqui está na direção do menos 4. E o vértice aqui está na direção do menos 2. Para determinar esse valor de x do vértice, a gente usa essa função, menos b sobre 2a. Então, quem é o b? É o segundo termo aqui, que está com x, que é o 2. Então, fica menos 2, porque tem o sinal de menos aqui no b, né? Menos o valor de b, então é menos 2, sobre 2 vezes o a, que é 0,25 nesse caso. 2 vezes 0,5 é 0,5. Daí é só dividir menos 2 por 0,5, que dá menos 4. Dos dois gráficos que sobraram, o vértice está na direção do menos 4 na opção B, que permite eliminar a opção C. Portanto, a resposta correta é a B de bola. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos então para a questão 10. Na questão 10, podemos ver que a concavidade é 2 voltada para cima e a terceira para baixo. A para cima é quando o x² é positivo e a para baixo quando o x² é negativo. Veja, na C é positivo, na B é positivo e aqui o x² é negativo na A. Então já sei que aqui na C a opção é A. Né? Só pode ser A. Tudo bem? Então aqui a B e a C vai nessas duas primeiras, mas qual vai em qual? Aí depende, posso ir pelas raízes ou não. Aqui, por exemplo, eu tenho 2x² igual a menos 8. Ó. Vou pegar o B e vou achar as raízes. Então eu faço assim, 2x² menos 8, faço 2x ao quadrado menos 8, faço igual a 0. Daí esse menos 8 troca de lado, fica 2x² igual a 8, né? Porque 8 troca de sinal. Daí o 2 está multiplicando o x², passa a dividir. Fica 8 dividido por 2. O que dá x² igual a 4. Daí para tirar o quadrado, teremos a raiz. Então, x igual a raiz de 4. Raiz de 4 é mais ou menos 2, né? Porque toda raiz é mais ou menos. E raiz de 4 é 2. Então, a questão B, até colocar aqui, né? B, ela tem raízes 2 ou menos 2. Então, aqui, onde que ele corta o x no 2 e menos 2? Ó? Aqui, está cortando no menos 2 e no 4. Aqui, no azul, está no menos 2 e 2. 2 e menos 2. Então, a B é essa primeira. O que, por eliminação, a vermelha é a função C. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima semana. Matemática é legal. Matemática é legal.